Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conexão Anjos. Eu sou Michele Anjos. E eu sou o Mário Anjos. E para começar esse vídeo, eu queria começar com uma história de uma menina que talvez você aí se identifique com ela. Essa menina cresceu numa casa com seus pais e seus irmãos e chegando a uma certa idade ela começou a ver uma movimentação estranha dentro de casa, pessoas que ela não conhecia. Então ela foi falar para a mãe dela: mãe, às vezes eu vejo alguém passando e quando eu vou ver não tem ninguém. A mãe dela se assustou e falou: filha, não é nada. Não fala isso com ninguém, isso é coisa de maluco. Isso não é nada. A menina se assustou também e falou: nossa, então será que eu tô ficando maluca? Então, desde esse dia em diante, ela nunca mais falou sobre isso com ninguém. Mas ela continuava vendo as pessoas passando. Isso não parou. E como não parou e ela não podia falar sobre isso em casa, ela foi procurar respostas fora de casa. Ela foi a muitos templos, ela se dedicou, ela começou estudos para entender o que era aquilo que ela via. Em muitos lugares ela encontrou muitas respostas diferentes e acabou até deixando de lado essas visões que ela tinha. Bom, esse bloqueio que criou, essas palavras que a mãe lhe disse, fez com que muitas coisas acontecessem na vida dela. Muitas vezes ela pensava, ela via, Deus falava com ela e ela não colocava para fora. Isso trouxe problemas em amizades, que ela atraía pessoas que só queriam falar e ela não falava nada. No casamento, ela nunca conseguiu se expressar, falar sobre os sentimentos dela, sobre o que ela gostava, sobre o que ela não gostava. Percebe como uma palavra que você fala para uma pessoa que acredita em você pode mudar a vida dela? Ela só conseguiu se libertar desse bloqueio depois de se dedicar bastante aos estudos e entender aquilo que ela via, que era uma mediunidade. E como que Deus, e por que Deus tinha dado aquele dom a ela. E além de descobrir o que era aquilo que ela via, ela também viu como que as palavras que a mãe lhe disse a bloquearam em vários aspectos. E conseguiu então tratar esse bloqueio. E hoje ela está aqui para trazer para vocês um pouco desse conhecimento que ela adquiriu e que fez com que a vida dela se transformasse completamente. Até emociona, né, meu amor? Até emociona. Bom, gente, nessa live que a gente vai falar sobre bloqueios e nesses 3 pilares que a gente traz aqui no canal, né, de autoconhecimento, de relacionamento e de prosperidade, a gente vai usar essa história que a Mia acabou de contar, que é a história dela, né, de superação, mas deixando claro que até chegar nessa superação pode-se passar meses, anos de muita dor, de muito sofrimento. E talvez você esteja passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, em diversas áreas, mas o foco aqui a gente vai trazer nessas 3 áreas que já vai ter bastante conteúdo para a gente falar. Por exemplo, na área de autoconhecimento, que é essa história maravilhosa que a Mia acabou de contar. Se a gente não tem essa aprovação na infância, se a gente não tem essa liberdade para poder expressar aquilo que a gente sente no nosso coração, e até mesmo uma frase de impacto, ou frases de impacto como essa que a Mia acabou ouvindo quando ela era pequena, um trauma começa a se formar na identidade desse ser humano, dessa criança, mas que vai formar o ego
com esse bloqueio de não poder se expressar, de não poder trazer para fora aquilo que ela está sentindo. E na área mais importante, que é a área da própria essência desse ser humano, esse bloqueio. No caso dela, toda essa mediunidade, toda essa capacidade de interação visual com outra dimensão. A gente vai falar sobre isso nesse canal bastante, pode ficar tranquilo. E que a mãe não compreendia. Cada um é de um jeito, cada um tem o seu próprio universo, cada um tem os seus próprios dons e talentos a serem explorados e aperfeiçoados. É bom lembrar, os pais, eles não devem ser julgados por tudo isso que eles falam e fizeram quando nós éramos pequenos, porque cada um dá aquilo que tem, então eles receberam e eles dão, né? Então não julgue os seus pais por isso que aconteceu. Ninguém nasce da barriga errada. A gente passa aquilo que a gente tem que passar para que a gente cresça como pessoas em essência, para que a gente chegue onde a gente tem que chegar. Até mesmo os nossos próprios filhos, que às vezes a gente começa a estudar, começa a aprofundar nessa senda, né, de autoconhecimento e começa a se deparar com muitas informações e que a gente compara o nosso passado, que gostaria de ter criado diferente, com essas informações que a gente está recebendo agora, os nossos filhos. Mas ninguém tem culpa, ninguém nasce da barriga errada e tudo acontece no seu determinado tempo. Está tudo bem. O que a gente precisa entender é que não temos controle sobre o nosso passado, mas temos a chave para construir o nosso futuro. E na área de autoconhecimento, quando a gente entende esse bloqueio, começa a ficar, não mais fácil, mas começamos a ter um norte para isso. Mas até chegar nesse ponto, muito a gente acaba sofrendo. Por ignorância, não saber exatamente o que está acontecendo. A Mi falou de uma área que é a área espiritual, a área, né, dessa outra dimensão, mas pode ser em diversas áreas da vida humana. Não saber como se expressar. Às vezes você tem um talento, às vezes você está numa família de médicos, doutores, e você quer ser um músico. E não pode se expressar, não pode tirar isso para fora, por causa justamente do status quo da família. E todo mundo espera que você seja um novo médico, mais um médico na família. Só que a verdade do seu coração é ser um músico. E esse autoconhecimento, quando você começa a explorar, você começa a entender que cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu talento, ficar em paz consigo mesmo e ficar em paz com o momento e com o dom e o talento das outras pessoas, inclusive o pai e a mãe. Quando a gente entende que esse primeiro relacionamento com esses primeiros seres humanos que nós temos na infância vai acarretar, vai projetar em todas as outras pessoas que a gente vai conhecer no decorrer da nossa vida, a gente começa a sarar os nossos relacionamentos com as pessoas. Então, mulher e homem que você conhece hoje, qualquer um, amigo, parceiro, sócio, funcionário, qualquer um, seja homem ou seja mulher, a gente acaba projetando a qualidade do relacionamento que a gente teve com os pais na nossa infância. E esse relacionamento com os pais pode ter sido muito bom ou pode ter sido muito ruim, né? Você vê os seus pais se tratando mal, né? Quantas pessoas cresceram vendo os pais se xingando, sendo abusivos um com o outro, né? E esse abuso que os pais têm um com o outro, eles não imaginam o que estão fazendo na cabeça dos filhos, né? Como que essa criança vai crescer? Criando na mente dela que relacionamento é uma coisa ruim, que não traz felicidade, porque ele viu os pais se tratando mal. O trauma que esse relacionamento traz
na cabeça dessa pessoa vai impedir que ela seja feliz em qualquer relacionamento. Ela pode até encontrar o seu amor verdadeiro, mas ela não vai conseguir confiar, ela não vai conseguir se entregar totalmente. Muitas vezes essa pessoa não vai conseguir se entregar a ninguém. Ela vai se fechar totalmente e preferir ficar sozinha para não sofrer. E esse seria o bloqueio, um dos bloqueios, né, na área do relacionamento. A gente falou do bloqueio na área do autoconhecimento, falou um pouquinho do bloqueio na área do autoconhecimento, e esse seria um dos bloqueios na área do relacionamento. A qualidade em que a criança vê o pai e a mãe ter o relacionamento amoroso, afetivo, vai construir, igual a mim falou, vai capacitar com que ela queira, deseja ter um relacionamento também para a vida dela, ou não. E se tiver, ela vai acabar projetando a mesma qualidade. Se tiver briga, se tiver desentendimento, se tiver falta de sabedoria para entender o autoconhecimento do outro, que a gente lembra agora do bloqueio do autoconhecimento, né? O quanto a pessoa pode sofrer e pode levar isso dentro do relacionamento. Igual a mim. A Mi, desde quando a gente casou, ela continuou tendo essas visões esporadicamente e às vezes ela me acordava no meio da madrugada. Vendo alguma coisa, e nas primeiras vezes eu me assustei e tudo, mas nas outras eu já comecei a rir. E ela achava até, né, amor, que eu tava rindo de mim, rindo dela, duvidando dela, né, repetindo o mesmo padrão da infância, mas na realidade o que eu estava fazendo era admirar, porque assim como ela tem essa capacidade mediúnica de ver, visual, eu tenho a sinestésica, de sentir. Então eu sentia o que ela estava vendo, mas não conseguia ver. E eu admiro muito quem consegue, quem tem essa capacidade de ter essa visão, de ter essa capacidade de ver o próximo plano, o plano astral, digamos assim. E esse bloqueio do relacionamento acaba fazendo com que a pessoa tenha um mau relacionamento, igual a me falou. Acaba tendo dificuldade para encontrar ou até mesmo nem queira se relacionar. Sabe um caso que aconteceu com a gente que eu acabei de me lembrar? Olha só a repetição de padrão, né? Eu cresci com a minha mãe falando de como quando ela namorava o meu pai, ele gostava muito de jogar truco. Então ele vivia pelos bares jogando truco, tinha vários troféus e tudo mais. Só que quando ela casou com ele, ela falou que ela não queria mais que ele fosse nos bares, né, para jogar truco. E aí ele foi, um dia ele pegou e falou, eu tô indo jogar truco, que a gente marcou tudo. Ela falou, ah é? Então eu vou junto. Tudo bem você, mas eu vou junto. Ele deixou então a carteira dele em cima da mesa e falou, não vou então. Nunca mais foi. Então não devia ser um lugar muito bom, né? Já que ele não queria que ela fosse. Mas então eu cresci com essa minha mãe contando essa história de quando ela se casou com meu pai. E quando eu comecei a namorar o Mário, a gente foi na casa numa festa de família, da minha família, e então teve um jogo de truco lá na casa do meu parente. Ele sentou e foi jogar truco. Ativou um gatilho na minha mente. Não, ele não pode jogar truco. Mas eu não percebi que eu estava repetindo um padrão, porque eu ouvi muito essa história. Fiquei emburrada, ele sentou lá jogar truco, eu sentei e fiquei emburrada e muito brava. E a hora que a gente foi embora, eu briguei com ele. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, gente, foi graças a Deus, foi muito instantâneo. Eu comecei a pensar, por que eu briguei com o Mário? Ele não fez nada, ele só estava se divertindo e ainda na casa da minha família. Que bobeira, repetição de padrão. E eu nem sabia o que era isso, né? Liguei para ele, pedi desculpa,
pelo que eu tinha feito. Falei que, nossa, não sabia o que tinha acontecido comigo. E então percebi que tinha repetido um padrão. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Porque a gente viu tantos pais ou outras pessoas fazendo, brigando. Quantas vezes eu não briguei só porque eu vi meus pais brigando e olha, meus pais se amam demais, brigaram super poucas vezes eu vi eles brigando, mas às vezes que vi o porquê brigaram eu repetia. E logo depois eu esfriava a cabeça e pensava, por que que eu fiz isso? É muito importante você estar ciente das coisas que você faz. Não faça por fazer e depois, que não importa, deixa pra lá. Não, sempre pense sobre aquilo que você faz, sobre as atitudes que você toma, porque tem impacto na sua vida e na vida das pessoas que estão com você também. É muito importante que você faça essa reflexão em tudo. Se você igual a me está falando, se você age no automático, tudo aquilo que já está programado na sua mente vai acontecer. Os programas vão acontecer automaticamente. E esses programas foi você sim que programou. Independente se foi na infância. Na infância a gente fica muito aberto para informações externas, mas ainda assim foi aceito pela criança. Agora, com mais adulto, nós temos a capacidade, o poder de chegar a essa informação e agir de uma forma diferente. Se a gente age no automático, os mesmos programas que já estão instalados vêm à tona. E aí a gente chama de destino, de sorte, mas na realidade é somente o subconsciente trazendo à tona os programas que já foram instalados. A mesma repetição de padrão, que podem ser que foram instalados desde a infância. Sem conhecimento, é impossível a gente identificar. Sem uma habilidade profissional, é impossível a gente tratar e reprogramar, tirar esse programa. Igual ele falou, sem a informação a gente nem sabe que tinha programa. Por que que a gente age assim com o nosso parceiro, no nosso relacionamento? Por que que a gente age no automático de uma forma tão negativa com os nossos filhos? Com um ciclo, né, dentro do familiar, dos parentes, com os amigos. Por que que a gente faz a mesma repetição de padrão com certos amigos, certos comportamentos de amigos? Repetição de padrão. É o mesmo programa que não foi reprogramado vindo à tona. Porque você está agindo no automático. E aí gera mais dor, e aí gera mais ressentimento, mais frustração. E aí fica num ciclo vicioso, baseado na dor. E é engraçado. A gente falar isso porque a mesma área cerebral da dor é a mesma área cerebral do prazer. É por isso que, muito facilmente, as pessoas entram num ciclo vicioso que acaba causando dor para elas, sem saber. E é muito fácil programar, é muito fácil se viciar, justamente por causa disso. E agora, se a gente não trata, se a gente não sabe levar isso, se a gente não sabe tratar isso para melhorar o relacionamento, o que vai acontecer no próximo pilar, que é o pilar da prosperidade? Tudo começa a travar. A gente já falou que prosperidade é uma esfera, a esfera da vida em movimento, né? Prosfera. Essa esfera começa a travar, essa esfera começa a parar de andar. Justamente porque a gente está repetindo padrão e totalmente inconsciente. Chega do trabalho, se coloca de frente da televisão ou do smartphone, do computador e vai para o entretenimento. Entretenimento é fuga da realidade, fuga da sua realidade particular, pessoal, que você mesmo criou. Mas não sabia de tudo isso, ok? Lembra que a gente falou? Em relação ao papai e à mamãe, você também pode ser um papai e a mamãe, ou se não é, pode ser daqui a pouco, daqui a alguns anos. Você não tem culpa, ninguém tem culpa. O que a gente tem antes de saber é ignorância. Não sabíamos o que sabemos hoje
esse monte de informações que temos hoje. Agora sabemos. Agora não se trata mais de ignorância, mas se trata de como. Como eu vou reprogramar? Como eu vou mudar essa programação? Na área da prosperidade, por exemplo, quando a gente ouve muito lá na infância, ouviu muito lá na infância e viu os nossos pais com dificuldade de ganhar dinheiro, viu nossos pais com dificuldade de fazer a vida acontecer de uma forma agradável, de uma forma harmoniosa, de uma forma próspera, tendemos a acreditar, a instalar um programa mental de que a vida é difícil de ser vivida, de que a vida é difícil de ser sobrevivida. Pode causar um bloqueio tão grande de um ser humano entrar numa negatividade tão grande de começar a somatizar, a psicossomatizar e rapidamente, em meio vida, 30, 40 anos, contrair doenças graves, crônicas, sérias. Tudo no automático. Tudo por repetição de padrão. Agora, dá para dar um basta nisso? Isso que é o mais importante. A gente consegue dar um basta nisso? A gente consegue saber de todas as informações e parar desse ciclo de procrastinação, de deixar para amanhã, de deixar, não, vamos levar do jeito que tá. Vou chegar em casa do trabalho, vou ver minha esposa, vou ver meu marido e vou lá para um canto, ele vai pro dele e tá tudo bem e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E com esse sofrimento, será que a gente consegue parar com todo esse sofrimento? Dá sim, e não só dá, como você deve. E começando pela aceitação. Seria o primeiro passo. A aceitação seria o primeiro passo. Como aceitação? Reconhecendo que realmente você está passando por isso. Não deixando mais para depois. Talvez você já até ouviu essa informação em outros momentos da sua vida, mas empurrou, deixou para depois. Então, a aceitação é o primeiro passo para quem está passando por algo delicado, mudar esse algo. Em qualquer área da vida, saúde, relacionamento, todas as áreas. Eu preciso aceitar onde eu estou, para ter clareza para onde eu posso ir. E dentro da aceitação, tem o perdão. Perdão, a gente fala bastante sobre perdão, porque a maioria das pessoas tem uma ideia errada do que é o perdão. Acha que tem que fazer algo para a pessoa que a magoou, a chateou, mas na realidade o perdão não tem a ver com o outro. O perdão não tem a ver com alguma coisa, algum fato, alguma pessoa externa. O perdão é totalmente interno. É a liberação da energia, daquilo que foi feito, daquilo que foi falado, da pessoa que fez o algo ou da situação que aconteceu, que às vezes não envolveu nenhuma pessoa, mas foi um acidente da natureza, enfim, e ficou aquela mágoa, aquela frustração. O perdão serve para libertar esse bloqueio. A falta de perdão é um bloqueio por aquilo que aconteceu. Então a gente falou bastante aqui sobre papai e mamãe, sobre a infância, e automaticamente na programação que a maioria de nós recebemos, já queremos achar um culpado. Já queremos alguém para apontar, para condenar. E voltamos na informação de que ninguém teve culpa e o primeiro passo, que é a aceitação, eu preciso liberar perdão, liberar aquilo que foi feito, ou de propósito, ou sem querer. Liberar, deixar ir embora da nossa mente. Para aí a gente começar a fazer as afirmações de reprogramação mental. O que é isso? Se eu estou num ciclo vicioso de sofrimento em relação ao casamento, por exemplo,
e estou repetindo na minha mente. E até falando para amigos e amigas, né? Isso acontece muito, né? De você ir sair com os amigos, com as amigas, né? E ficar falando mal. Ficar falando mal do seu marido, da sua esposa. Ficar falando mal e falando das coisas que você não quer. E repete o que você não quer para sua vida. Tá na hora de parar de fazer isso. Não só sobre casamento, mas sobre a família, sobre o dinheiro, né? Gente, não fale nada o que você não quer para sua vida. Mas, o que eu vou falar então? Vou sair com a minha amiga e falar que minha vida tá maravilhosa, sendo que tá horrível? Você vai falar aquilo que você quer. E se você não quer falar o que você quer, né? Meu casamento tá ótimo, você não consegue falar, então não fala nada. Mas na sua mente, começa a reprogramar isso, a pensar no que você quer. Pensa em como seria bom se o seu marido te tratasse com mais amor. Começa você a tratar ele com mais amor. Uma coisa que é muito difícil pra gente é admitir que muitas vezes somos nós que estamos tratando o outro com falta de amor. Falta de amor. E, às vezes, é muito difícil com os amigos, com o ciclo de influência dentro da família, mudar um comportamento. Porque todo mundo espera que você tenha o mesmo comportamento, as mesmas falas, as mesmas afirmações negativas em relação ao relacionamento, à prosperidade, à saúde, e o que acaba gerando novamente o mesmo resultado. Então, para se ter um novo resultado e uma facilidade de fazer uma nova afirmação, no caso, afirmações positivas, às vezes nós precisamos mudar o nosso ambiente. Sim, porque o primeiro passo, a aceitação, tendo perdão, a liberação desse algo negativo, né? Digamos no relacionamento, por exemplo, eu deixar de lado, deixar ir embora o fato, aquilo que foi feito, que foi falado, que me magoou, para que eu possa fazer afirmações positivas. No caso do relacionamento, começar a focar em tudo que é bom que o parceiro fez, que o parceiro faz. No caso da prosperidade, por exemplo, tudo que foi bom que aconteceu na sua vida, de que você sentiu a sua vida andando. Um casamento, nascimento de filhos, um bom salário que você teve, momentos em que você teve prosperidade e que você sentiu uma emoção positiva. Afirmações que fazem com que você sinta novamente a mesma emoção que você sentiu nesses momentos positivos da sua vida. Então não é nenhuma loucura, nenhuma invenção. Não, é realmente repetir um padrão, mas não o negativo, que você quer mudar, mas o positivo de coisas que já aconteceram na sua vida. Esse pode ser um dos passos para mudança que você queira fazer na sua vida. E você pode até estar se perguntando, né? Mas vocês falando assim, parece tão fácil, mas eu não consigo perdoar. Você não sabe como essa pessoa me fez sofrer e como que me dói e como eu sinto raiva só de pensar nessa pessoa, como eu sinto mágoa do que essa pessoa me fez. Como então perdoar? Como então seguir em frente depois de algo tão profundo que aconteceu na vida? E a gente sabe como que é difícil, sim, mudar. A gente sabe como é difícil. Na nossa cabeça, quando a gente está passando pelo sofrimento, parece que nada vai mudar. Parece que nunca vai mudar. Parece que a gente foi condenado a viver naquela situação. A gente está imerso no olho do furacão. E realmente a gente não consegue ver a saída. A saída existe. Várias saídas. Infinitas possibilidades de saídas. Só que a gente não consegue ver. Por isso que é importante alguém de fora, que não está naquele meio daquela confusão,
emocional, mental, para ter clareza e saber como, qual e como bloqueio ser retirado. Como fazer essa reprogramação. Porque quando você está no meio do sofrimento, no meio da tristeza, da depressão, no meio de uma crise muito forte no relacionamento, no meio de uma crise financeira muito forte, que faz travar a vida financeira, que acaba travando toda a prosperidade em todas as áreas da vida, você não consegue ver a saída. Mas ela existe. Várias saídas existem. O que precisamos nesse momento, que foi o que aconteceu com a gente em várias situações, é alguém de fora conseguir olhar e nos orientar, para que a gente consiga ver a saída que está nas nossas mãos. Sempre. E a gente fala aqui nesse canal, é uma das bandeiras, na realidade, é a minha missão de vida, nossa missão de vida, trazer isso para que você entenda que a saída, que toda a felicidade que você precisa, busca, já está dentro de você. No meio da confusão, no meio da dor, do sofrimento, fica impossível encontrar, achar, ver, enxergar. É como se você estivesse num ambiente que a saída está a um palmo do seu nariz. Literalmente. Só que você está num ambiente totalmente escuro, trevoso. Então, quando a gente está no escuro, no desconhecido, a maioria das pessoas travam por causa do medo. Se trava, você não vai nem para frente nem para trás. E a saída, a felicidade, sabe aquele interruptor de cordinha que a gente puxa para ligar a luz, né, no lustre? Tá um palmo na frente do nariz. Mas as trevas nos bloqueou. As trevas nos congelou no medo, no sofrimento, e a gente não consegue ver esse interruptor que está na nossa frente. Por isso que é indispensável, nesses momentos, alguém de fora para nos ajudar a estender a sentir o interruptor na nossa frente. Para a gente poder sair desse bloqueio. Para a gente poder sair dessa situação de sofrimento. Para nos mostrar a direção, né? O caminho. E foi com esse propósito que nós criamos o Sintonia, que vai começar a partir da próxima semana. Essa semana toda a gente está fazendo lives, conteúdos, vídeos, igual você está vendo esse. E no próximo domingo a gente vai fazer uma live especial e fechada para quem estiver no grupo especial, que está aqui, o link aqui na descrição, vai receber o link dessa live, onde a gente vai explicar exatamente o que e como será esse treinamento. É um treinamento terapêutico, o Sintonia, e o nome tem tudo a ver. A gente vai sair da sintonia, desse sofrimento que a gente explicou nessa live, e ir para a sintonia da felicidade. Resolver esses bloqueios. Hoje a gente falou de bloqueio, né? Mas é um assunto muito amplo. A gente deu alguns exemplos só nesses 3 pilares, mas existem vários tipos de bloqueios. E a gente só vai saber qual ou quais você está passando quando te conhecer. E a gente vai explicar exatamente como vai funcionar nessa live de domingo. Exatamente, gente. Então, olha, você que se identificou, que está precisando realmente de uma luz, de um caminho aí para você continuar, clica no link aqui abaixo, já entra no grupo para que você conheça melhor o que é o Sintonia e como vai funcionar. É uma junção de todos os estudos que nós fizemos e que deu resultado em nossas vidas, que nós queremos passar para você. São vagas limitadas, onde a gente vai atender a todos individualmente para reconhecer a missão de vida de vocês e onde está o bloqueio na sua vida. Toda ajuda que nós recebemos, queremos passar para frente. Toda iluminação que recebemos de Deus através de vários professores e mentores que tivemos, queremos passar para frente.
E que você também possa ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Pessoas que você conhece, que estão sofrendo. Clica na seta de compartilhar e compartilha essa live com essa pessoa. Talvez você nem sabe. No momento que eu passei por depressão, eu tive um amigo, alguém que eu pude contar, alguém que foi instrumento de Deus para, às vezes, nem falar nada, mas só me ouvir. Mas que foi usado também para trazer uma clareza, para trazer uma informação. Depois chegou outro, para trazer outra informação. E que você também possa ser um canal. Não só para ter essa luz, essa ajuda, mas para levar essa ajuda adiante para a pessoa que você conhece, que sabe que está sofrendo. Então compartilhe essa live e vamos juntos no domingo para a gente entender como vai funcionar o Sintonia. É isso aí, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreve aqui nos comentários se veio em direção a você essa mensagem. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? Aqui abaixo também está o link do Instagram do Conexão Anjos. Também segue a gente por lá, porque a gente está fazendo stories, entra em live lá de vez em quando também, e a gente fica conectado em todas as redes sociais. Isso mesmo. Muito obrigada, gente. Gratidão. Fiquem com Deus. Um beijo. Fiquem com Deus e com essa conexão com os anjos. Tchau, tchau, gente.